Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim aqui nesse vídeo, um vídeo especial em homenagem aí à campanha do Outubro Rosa, falar um pouquinho para vocês sobre a saúde da mulher, né? Sobre, na verdade, a saúde hormonal feminina. E ao longo desse mês eu vou fazer mais outros vídeos para falar um pouquinho mais sobre a questão da saúde da mulher, mas no vídeo de hoje eu quero falar especificamente dos hormônios femininos. Então, contar um pouquinho para vocês como que o nosso corpo, né, o corpo da mulher funciona. Na verdade, a mulher, o corpo feminino, ele produz basicamente dois tipos de hormônio. Um hormônio chamado estrogênio e um outro hormônio chamado progesterona. Eu já escrevi sobre isso no blog, mas eu achei legal gravar um vídeo falando, explicando um pouco melhor, porque às vezes falando a gente consegue se comunicar melhor do que escrevendo, né? Então, como que acontece? O estrogênio, ele é o principal hormônio que dá para a mulher, para o corpo da mulher, as características femininas. Então, é o estrogênio que comanda, na verdade, a distribuição de gordura, a formação dos caracteres sexuais da mulher, então a formação da pelve feminina, que é diferente da pelve masculina, isso durante a puberdade, né? O crescimento da mama, a distribuição de pelos, distribuição de gordura, a quantidade inclusive de oleosidade da pele, dos cabelos, a produção do colágeno. Então, assim, de uma forma geral, o estrogênio é aquele hormônio que torna a mulher verdadeiramente mulher. É ele que faz com que o nosso corpo cresça e se desenvolva de forma a que a gente tenha realmente as nossas características diferentes das características dos homens, né? E a produção do estrogênio, então, ela começa bem pequenininha durante o começo da puberdade da menina, até que ela vai aumentando, 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 e com isso o estrogênio ajuda a promover o crescimento. Então, na verdade, a gente observa que ele tem efeitos não só nos órgãos sexuais, mas também em outros órgãos. Então, ele tem um efeito aí, como eu falei para vocês, na pele, no cabelo, mas também vai ter um efeito nos ossos, promovendo o crescimento da menina, até que quando o corpo da menina, ao se amadurecer durante a puberdade, começa e consegue produzir estrogênio suficiente a chegar num certo patamar, os hormônios que comandam o ovário, quer dizer, os hormônios da hipófise, aquela glândula mestra lá do cérebro que comanda os ovários, eles começam a produzir o que a gente chama de ciclo. Então, o ovário da menina, ele vai produzindo estrogênio, até que chega um momento em que você tem um pico do LH, que é o hormônio da hipófise, e com isso você tem a ovulação. E no momento que a mulher ovula, aquele folículo que antes estava só produzindo estrogênio, ele começa a produzir também o segundo hormônio, que é a progesterona. Então, o que acontece no corpo da menina é o seguinte: o estrogênio, ele é um hormônio que a gente chama que ele é proliferativo, ou seja, ele faz com que o corpo cresça, se expanda, com que o endométrio, que é aquela camada mais interna do útero, se prolifere, a mama cresça, tudo cresce. E aí, no momento em que tem a ovulação, vem a progesterona, que é aquele hormônio que, na verdade, vai fazer com que tudo amadureça. Então, é como se o estrogênio fizesse crescer e a progesterona viesse depois para lapidar. O que acontece? A natureza, ela é sábia. Então, o hormônio progesterona é aquele hormônio que, além de ter esse estímulo de promover o amadurecimento da mama, do endométrio, etc., ele é como se estivesse preparando a mulher para que aquele óvulo que foi produzido durante a ovulação, ele se torne um embrião e, vamos dizer assim, isso se torne uma gestação. Então, a progesterona, além de ter um efeito de amadurecer as partes do nosso corpo, ele também tem um efeito sobre o cérebro, assim como o estrogênio, né? Então, é como se a natureza tivesse, durante a fase do estrogênio do ciclo menstrual, preparando a mulher para ir para o mundo. Então, a mulher, ela se sente mais animada, mais bem disposta, ela se sente com a libido maior, ela se sente preparada para conhecer, vamos dizer assim, conhecer o macho, se acasalar, falando de mamíferos, mas a gente pode traduzir isso também pra gente, porque é mais ou menos parecido. E a pele fica mais brilhante, o cabelo fica mais sedoso, o cérebro funciona, que é uma beleza. E aí, quando vem a fase progesterônica, é uma fase em que a mulher, ela vai ficando um pouco mais quieta. A progesterona, em algumas mulheres, inclusive, tem um efeito de dar sonolência, abaixa um pouco a pressão, até que,
Se vem um feto, esse endométrio está amadurecido e preparado para recebê-lo, mas se não vem, vem a menstruação, quer dizer, depois de 14, em média 14 dias, se esse endométrio não recebe o embrião, vem a menstruação, o endométrio descama, a mulher menstrua e aí os dois hormônios caem, porque esse folículo que virou o corpo lúteo, ele na verdade envelhece e aí começa tudo novamente. E no momento em que a gente estava lá com os dois hormônios muito altos, de repente eles param de ser produzidos, né, que é a fase da menstruação, a mulher pode sim ter sintomas relacionados ao humor mais deprimido, pode ter sintomas de abaixar um pouco a pressão, de se sentir mais cansada, mais indisposta, até que vem um novo folículo, o novo folículo é ativado, a produção de estrogênio volta a aumentar e o ciclo começa todo novamente. Então, quando a gente pensa em saúde hormonal feminina, a gente pensa em ciclos e a gente é cíclica, né? Porque é como se a cada mês, a cada ciclo folicular, a gente estivesse sendo preparada para uma nova possibilidade de gestação. E esses hormônios, então, eles atuam dessa maneira na questão da preparação da questão sexual, mas eles também têm outros efeitos no corpo que eu posso ir comentando depois para vocês. Então, esse vídeo, assim, para não ficar muito longo, eu vou dar continuidade a ele mais na frente, no próximo vídeo das próximas semanas, falando então no que acontece quando tem hormônio em excesso e no que acontece quando tem hormônio faltando. E aí, no caso, por exemplo, a menopausa e outras situações relacionadas à saúde hormonal feminina. Se vocês quiserem, então, deixar perguntas aqui pra mim, eu posso ir respondendo nos vídeos seguintes, tá certo, gente? Mas só para complementar, queria chamar a atenção que, na verdade, o principal hormônio que está relacionado à libido da mulher é o estrogênio, porque é justamente o estrogênio que faz a gente ser super mulher, é o estrogênio que faz com que a gente tenha as nossas características sexuais femininas, inclusive a questão do desejo sexual e libido, principalmente na fase próxima da ovulação, que é a fase que o estrogênio está mais alto durante todo o ciclo menstrual. Então, gente, a testosterona, no caso da mulher, ela não tem esse efeito de estimular a libido como tem nos homens, né? O hormônio principal relacionado à libido da mulher é o estrogênio. E se vocês quiserem deixar perguntas em relação à reposição da progesterona, do estrogênio e da testosterona para os próximos vídeos, deixe suas perguntas aqui que eu vou respondendo. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na semana que vem e vamos dando continuidade aí nesse especial desse mês de outubro para a saúde da mulher. Tá bom? Um beijão para vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.